Olá, estamos aqui com convidados especiais para este bate-papo, arrozeando comigo, Rose Campolina. E hoje nós temos aqui ao meu lado essa estrela, né, gente? Olha, eu tô quase trocando de lugar com ela, viu? Apresentadora, jornalista, né, Roberta? Isso. Roberta Zampetti, que daqui a pouco vai falar para vocês a história dela com arroz. Roberta Zampetti, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao do lado de cá temos o Danilo Simões. Danilo é mestre em turismo, sustentabilidade, cerrado, é gastrólogo, biólogo também e tem muito o que contar. Tem uma bagagem incrível, coordenador já de curso de gastronomia, né, em faculdade, sempre trabalhou com educação, né, Danilo? Muita técnica e eu acho que o papo aqui vai render, viu, gente? Porque para completar esse trio de convidados, temos aqui o chefe Marcinho, que não tem nada a ver com Inha, o chefe Marção. Tudo dele é no superlativo, né? Ele faz aqueles mexidão, né? Tropeirão. Ele faz tropeirão, faz mexidão, tudo dele é mega. Então, Márcio, com essa generosidade toda que ele tem, com essa simpatia também, é um profissional aí que tem sua carreira também sólida, pautada aí na hotelaria, não somente, né, na gastronomia, mas na MBA em hotelaria, é cheio de qualificação e atributos, e é um prazer tê-los conosco. Muito obrigado. Então, sejam muito bem-vindos, e eu vou começar aqui com a Roberta, porque o papo flui, né, Roberta? Aqui, você sabe, As né? moças primeiro, né? As moças primeiro. Roberta, qual que é a sua história com arroz? E se você tem alguma história afetiva, se você gosta de comer arroz assim, sei lá, tô com fome, peguei aquela sobra, me conta. Olha, eu tinha uma tia que ela falava assim, arroz até gelado, porque eu tava falando com ela que eu era apaixonada com arroz. Gelado não, porque pra mim eu gosto daquele arroz que você põe na mesa, tá subindo aquela fumacinha quente. Eu gosto de comida quente, né? Mas, gente, arroz, quando você tá fazendo, eu amo alho. Cheiro do alho. Aí você coloca, a hora que tá pronto, antes do almoço, eu já pego uma colherzinha, vou lá, às vezes pego um pratinho. Aí meu marido, Roberta, já tá comendo. Mas arroz, gente, até puro, eu adoro. Agora, arroz com feijão, né? Arroz fica gostoso com tudo. Da minha infância afetiva, a minha mãe de 13 filhos, ela não tinha tempo de cozinhar, mas ela gostava de fazer os doces. Naquela época, eram doces muito simples. Então, eu lembro que lá em casa, todo domingo, tinha arroz doce. Arroz doce. Gente, E era diferente esse arroz doce da sua mãe? Eu não lembro, assim, ingrediente. Eu sei que não tinha leite condensado, nada disso. Ela adoçava com açúcar, rapadura ou doce de leite? Não. Ou era rapadura ou era açúcar mesmo, doce de leite não. Mas eu lembro que ela ficava horas na cozinha, eu sei que colocava canela em cima depois. Mas era uma delícia. Até hoje, quando eu como um arroz doce gostoso, eu lembro da minha mãe. É aquela memória, né, afetiva. E né? Família grande, né, gente? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Quer dizer, a minha família hoje é pequena, eu também detesto desperdício de comida. Mas no domingo sempre tinha um arroz de forno, que era o quê? Com frango que sobrou no meio da semana, sempre sobrava, então desfiava o frango, picadinho, cenoura, vagem. Eu lembro que ela colocava ovo batido também. Ele dava aquela crosta, porque colocava no forno. Sim, com colocava no queijo. forno com queijo. Então, assim, mas assim, tinha até dia que era até carne, porque tinha sobrado a carne. Então, era aquele resto, para não perder, fazia aquilo, mas era um arroz de domingo, arroz de forno. E que, na verdade, não é nem resto, é a sobra, né, Roberta? É a sobra. Porque a gente fala assim, desculpa, né? Não, gente, imagina, não é resto. Que isso? É porque, assim, porque a gente tem esse hábito, né? Porque quando eu falo o resto sobrou. Quando eu falo resto, eu quero dizer isso. É o resto.
É, O resto. é a sobra, é o restou. que está bom, né? Claro. Ainda, mas você não vai jogar fora. Exatamente. Então você coloca Não é o que ali. sobrou do prato, é o que sobrou do... Não sobrou do prato. O resto é o do prato. Mas A é sobra é o que até bom, sobrou da comida. porque a gente pode Aprendi, esclarecer. adorei. Porque o resto é o que você descarta. E a sobra é o que você aproveita ou reaproveita. Mas né? todo mundo entendeu. Mas todo mundo Gente, entendeu. mas eu adorei, Não é? aprendi. Então, Roberta, eu assim, gostei muito quando eu te ouvi falando, a gente estava comentando um pouquinho antes, né, quando eu te fiz o convite, você falou, Rosilene, eu sou tão apaixonada com arroz, que eu como arroz puro, Adoro. e assim, das minhas comidas prediletas é o arroz com ovo e tomate, salada de tomate. Porque, por exemplo, quando Sobra. sobra arroz Roscovo. lá em casa. Seu famoso roscovo. As É, couves. quando sobra, agora eu nunca mais vou errar isso. Quando sobra arroz lá em casa, o que que eu faço? Por exemplo, assim, à noite ou no dia seguinte, coloco o ovo, sabe? Às vezes um cebola bem pequenininha e tal, ou uma manteiga ou um azeite. Eu cozinho só com azeite, gente. Que delícia. Aí nem não gasto muito, não. Frito o ovo, coloco o arroz. Ô, gente, aquilo com um tomate. Aí eu pego uma folha de manjericão, que eu tenho lá em casa, todas as Saladinha. ervas, É bom né? demais, né, Roberta? E um azeite. Nossa, Não, minha boca gente, encheu olha, d'água. A gente queria assim, gente, dá a receita aqui. Esse é o porque famoso papo- roscovo. Roscovo. É bom Roscovo, demais. adorei. Prato russo. O papo tá muito gostoso e flui tão rápido, gente. A gente, assim, vai avançando aqui no horário, né? Se deixar, a gente fica até a noite falando Tranquilamente. de arroz, né? Mas É olha, que eu- como temos tempo, Danilo, conta pra gente qual que é, você que é tão ligado também à sustentabilidade, né? Qual que é a sua receita de família com arroz e o que você faz com as sobras de arroz. Na verdade, família tem várias, né, Rosilene? Claro. Mas uma coisa que marca, assim, é o... Porque minha família tem origem portuguesa e tem um arroz que chama arroz malandrinho. Ah, malandrinho. O arroz malandrinho é aquele que ele é um pouco caldoso, ele tem que escorrer. Bem molhado. Ele tem que escorrer no prato, sabe? Então geralmente fica muito bom com frutos do mar, molho de tomate, e ele escorre. Na verdade, em Portugal se faz mais com arroz carolino, que a gente não tem aqui. Que Então arroz aqui que é esse? é um arroz de grão curto português, porque Portugal é o maior consumidor de arroz da Europa. Todo mundo acha que é Itália, por causa do Aham. risoto, mas não é. Portugal é o maior Olha, consumidor. é. Você vê que tem muito prato, arroz de brasa, Sim. arroz de pato, muito prato É, português. porque E não a- é o grão E o risoto, arroz é outro malandrinho, que é grão. super popular, que todo mundo faz em casa e é uma delícia. E tem nos restaurantes. Os restaurantes vem quase uma canja, É o né, arroz de tanto que é. pato, gente, muito comum também, né? Então, eu acho assim, o povo não conhece o arroz, aqui a gente tem que usar o agulhinha mesmo. Se quiser usar um arroz para risoto, alguma coisa, pode. E você Mas- pode usar o parbolizado ao barusca? Mas antigamente não tinha jeito, tá? É, não Antigamente tinha que era só substituir. a agulhinha mesmo, né? O arroz comum. Então, a casa da minha avó é uma casa que não se tirava a mesa, né? Então, o dia inteiro do café da Só manhã renovava, só renovava Era a café da mesa. manhã, aí almoço, aí à tarde já punha a mesa com aquele Mesa. tanto de quitanda, depois Que vinha, delícia. depois vinha a sopa. A gente era menino, então era arroz tinha mexidão, que eu acho que é o melhor. Não tem jeito, a gente Nossa, faz panqueca, aproveitamento, faz aproveitamento é. com panqueca, não sei o quê, de arroz, panqueca de arroz, fica boa. Mas o mexidão tem seu lugar, Mas o né, mexidão Danilo? a gente era menino, minha avó fazia mexidão. E meia-noite tinha o chá da meia-noite, então era o tempo inteiro. Isso era muita Ai, comida. gente, arroz com maravilha. feijão é bom Não, demais. É bom. Gente, igual você tem aí o baião de dois, né? Ia falar Mistura disso. de arroz Esses e dias feijão. eu comprei o feijão fradinho, né? É que chama? isso. Fiz o tal do Nó. baião de dois. Eu amei. Não, é bom demais, Roberto. E aí, Tem um você feijão, pode colocar queijo. um feijão do Pará, que é uma delícia também para misturar com arroz, que é o feijão manteiguinha, fica maravilhoso Fica também. com manteiguinha, Esse maravilhoso. eu vou procurar. Olha, gente, falando em mexidão, eu não posso deixar de lembrar, né, Márcio? Tivemos um super evento É um trem aí. bom. 4 dias de evento, gente. Nu. Cerca de 25 mil pessoas aí, a Expo Cachaça, Minas Mais Doce. Estava lá o Marcinho, né, chefe Marção, com uma paeleira de 1 metro, fazendo o quê? Mexidão. Ai, E olha, adoro. que comida abençoada. Gente, Muito que obrigado. prato Você fala abençoado. uma grande honra. Muito Estava obrigado. maravilhoso, 300 quilos de Márcio. arroz ao barusca Olha, que eles usam. olha, gente, 300 quilos de arroz ao barusca aí nesse Expo Cachaça. Conta pra gente, Márcio, eu sei que tem essa sua já paixão com, né, com as bases alimentares brasileiras, o arroz e o feijão, que você faz tanto tropeirão quanto mexidão. Na realidade, todos os pratos que a gente faz, a base tem arroz. Né? Arroz, né? É. E a sua Paella, relação? mexidão.
afetiva Bom, com arroz? Alguma receita de família? Maior lembrança que eu tenho é quando eu chegava da escola, assim, na hora do almoço, eu estudava num grupão lá perto de casa, lá a gente ia a pé, voltava a pé. Na hora que tava entrando dentro de casa, era a hora que mãe tava refogando arroz no alho. Aí subia aquele cheiro de alho. Pra mim é o melhor cheiro. Pra mim até hoje. também. Toda vez que eu sinto o cheiro, eu falo, nossa, que época boa, né, cara? Te remete É aquilo, bom né? demais. Te remete. É o melhor cheiro que tem na cozinha, pra mim, é o cheiro do refogado, arroz do alho. Do arroz e do É. alho. E as receitas, hoje a gente trabalha com grandes pratos, né? O tropeiro, a paella, a galinhada, tudo com base de arroz. E E a o galinhada mais forte também, hoje é o mexidão, né? né? O mexidão. É, Mas exatamente. assim, para uma dica pro pessoal de casa e para nós você que temos. faz em grandes quantidades, Uhum. né? Essa dica, assim, vai ser fundamental que você dê, porque às vezes você acha que fazer um pouquinho de arroz, né? Como nós temos aqui, Uhum. é diferente de fazer uma panelada, né? 100, 200 quilos. Se você souber a técnica, esse processo que ele vai falar agora, É um macetinho. de água e de arroz, você não vai errar. Ai, eu E adorei. o Márcio vai dar esse presente pra vocês agora. O Esse Márcio vai até olhar pra câmera lá. Essa é para qualquer e falar. quantidade de arroz, você refoga ele, né? Nos seus temperos normal. E sempre você coloca um tanto, como se fosse 2 dedos de água acima da quantidade de arroz. Deixa cozinhar normalmente, na hora que aquela Fogo água... baixo. Fogo baixo. baixo para média. E panela bem grossa, né, Márcio? Qualquer tipo. Se tomar cuidado com as mais finas, elas porque a mais queimam, fina, né? ela queima. É. Eu não... Isso é controle de fogo aí É, também. Aí controle. cada fogão tem uma técnica diferente, né? É. Mas o macete é básico. Acabou de refogar, coloca 2 dedos de água, cobrindo o arroz, tampa, deixa aquela água secar. Quando a água secar, você desliga o fogo. E aguarda geralmente uns 15 minutinhos. Tá bom. Aí você repete o mesmo processo e seu arroz vai ficar soltinho, assim, o povo vai gostar muito. Para qualquer quantidade, meio quilo, 100 gramas, 20 quilos, 10 quilos, sempre Ai, eu vou dá fazer resultado. amanhã. Pode testar que fica muito legal. Até que é essa, ou Maravilha. 2 dedos acima. Tem gente que gosta de cozinhar em 2 águas também, né? exatamente. E assim, eu sei que quando a gente estava nesse ensaio aqui, esse bate-papo, né, gente, esse arrozeando aqui, Arrozeando, legal. cada Adorei, um falou né? uma coisa. Do roso, do arroz, né, e do proseando, né? Muito Porque legal. mineiro adora uma prosa. Mas assim, eu sei que cada um de vocês me falou, eu pro meu arroz ficar soltinho, eu coloco, por exemplo, uma dose de cachaça, a Miriam falou, né? Pro meu ficar soltinho, por exemplo, eu tenho por hábito, eu não gosto de mexer. Depois que o arroz seca, eu tenho todo um jeito de ir lá e cutucar o arroz com um garfinho. Aham. Eu não fico mexendo com colher de jeito Pode nenhum. tirar ele em N, Porque sabe? isso Que aí ele não quer. isso faz ele empapar, né? Aham. Tal. Ai, também não precisa, né, gente? Ó, Nem me dá precisa. uma aflição, pessoa Não, que e A esse minha pede avó só arroz- gostava de arroz empapado, então eu tinha que fazer um pra É. ela e um pra gente. O dela era E empapadinho depende mesmo, muito bem do Ela gosto, molhadinho. gostava né? do Unidos Venceremos. Unidos Aí Unidos né? venceremos. fazia os 2. Pois é, o mas meu- não, mas o dela era mais água, mais molhadinho, Mas tem empapadinho. uma O receita meu com arroz irmão, empapado ele que fica muito boa gosta, ele também. gosta já do arroz É? cozidão. O meu arroz, ele fala que é duro. Aham. Ele fala assim, né? A gente cozinha, traz o Deixa, arroz deixa duro, ele então... falar do arroz empapado, que é fala. bom. É uma das receitas de família, porque a gente tem uns amigos na região de Montes Claros e toda vez que eles vinham pra cá, eles traziam uma mixaria de piqui, né? Só um saco de 50 quilos. Aí paravam lá em casa, eles passavam na Beth, a Beth ela vende uma linguiça A famosa linguiça. ali no Paraupeba, que é um trem espetacular demais. Iam lá pra casa pra gente fazer o arroz. Aí a gente tinha que fazer na quantidade de panela que tivesse, porque o povo comia demais, o povo é mal educado pra comer. E esse arroz, ele fica mais... o esquema dele, você cozinhar com legumes e o piqui e a linguiça, você faz ele mais molhado, então geralmente ele empapa, mas fica bom demais. Fica tipo um arroz Fica caldoso, bom mas demais. bem O suculento, povo chama de né? caldoso, mas é arroz chama empapado, não é gostoso, né? mas é gostoso a quantidade. Porque ele fica cremoso, Roberto. Ele fica bem cremoso. Agora, Danilo, eu sei que você Bom demais. também tem uma dica, e essa dica do Danilo para manter o arroz diferente é um pouquinho diferente de todas as dicas que foram dadas aqui. Que você falou que coloca um pouquinho de Vinagre. vinagre, gente. É um vinagre branco, Porque aí, quanto mais neutro, pode ser melhor, vinagre né? de vinho branco. Só que é porque aí ele fica soltinho mesmo. ajuda Mas você ele- põe em que horas o vinagre? Logo depois da cocção, na hora que tá Refogou, começando, refogou, jogou a água, joga um pouquinho de vinagre. você coloca antes da água, Não, você pode jogar junto com a água. junto com a Joga água. água, joga um pouquinho de mexe, vinagre. deixa e fogo baixo. Aí, fogo baixo, tampa nela. Tampa. E você falou que não gosta de mexer. Eu giro o arroz. Não, porque- tô falando depois dele pronto.
Ah, não, porque Ele tá pronto na tá panela, quase vem a pronto. pessoa e fica... geralmente não não, porque muita gente precisa fica também. mexendo no arroz Não assim, precisa. ó. Aí quebra o grão. Isso. Se você tiver que girar o arroz para o de baixo, aí você gira em N. A técnica é essa, é É N. igual tá? o japonês, ele Entendi. tem também um jeito de mexer, né? O arroz. Quem não gosta de N pode girar em Z, tá? É. Né? Quem não gosta de N pode girar em Z, que dá na mesma. É. Então, pessoal, esse papo tá muito bom, né? Esse arrozeando aí, tá? A gente vai arrozear muito ainda. Eu sei que vocês têm dicas ainda maravilhosas para serem dadas, receitas também. E às vezes vocês vão sair daqui e vão lembrar, como você, né, Roberta? Você falou, ó, eu lembrei de mais uma. Então é assim, né? Porque a gente acessa essa memória e vem essa memória gustativa, afetiva, né? Então, nós estamos com as nossas redes sociais abertas aí. Podem mandar essas receitas, essas dicas que vocês deram também. Nós vamos fazer um compilado, vamos colocar no @albarusca para que todos vocês possam cozinhar albarusca sem medo de errar, gente. Legal E olha, para encerrar o nosso Não, papo, deixa eu só dar mais uma porque diquinha, arroz é infinito, né? O tanto de Infinito. prato pode fazer. enquanto eu dou Gente, arroz de presente, camarão Roberta fica bom fala. demais. Ó, Vamos e lá, sinceramente, eu acho Arroz que de o pequi. fundamental é você ter muito amor na hora que você vai pra Muito cozinha, amor. sabe? Aí Assim, sim. eu faço com amor, com carinho, fico ali tentando. Eu não sou cozinheira, né? Mas é o Não sou melhor como tempero. vocês. Mas eu, assim, eu faço, eu pesquiso, eu tento, eu quero fazer o melhor. E é por isso que é afetivo, né? Mas a gente tem que pensar, porque a pessoa que cozinha não estando, não Se dedicando com gostando amor, do que né? está Você fazendo transfere ali, isso pro prato. Ah, eu Nossa, acho. Eu acredito nisso. E é E aí, terrível. Roberta? Ah, tá É, vendo? todo mundo tem dia ruim, né? Quando seu dia ruim, a comida Parece também que vai a ficar meio... comida, você transfere Pega pra essa comida. energia. Nada, mas aí faz oração É. antes de, ó, né? Mas Vai olha, ver. Roberta, você Cozinheiros, falou do quando amor. você estiver no dia ruim, não vá pra Não, cozinha. E a dona Lucinha, né? Eu sempre falo essa frase dela. A dona Lucinha dizia Mas o às vezes seguinte: fica bom. Você o vai cozinhar, primeiro fica bom, ingrediente que entra na panela é o amor. É muito Sal- legal. Saudade, né? meu Deus. Feliz da Nossa. Lucinha. Ô, gente, é uma honra estar com esses três aqui. adorei também. A Obrigado. Roberta, assim, ela acessou a minha memória, porque eu ia na cozinha da Roberta no programa Brasil das Gerais. Também. O Era bom Danilo demais. foi Então, lá esse 3 Danilo- vezes, né? Poxa vida, aquela ceia de Natal, Roberto. Você lembra Lembro. quando eu abri o arroz? Eu tava vencendo, eu preciso falar. Quando eu abri para fazer a ceia de Natal, eu levei o arroz pronto, eu não esqueço. Quando eu abri o arroz, eu falei, mas que arroz é esse? Que cheiro é esse? O negócio Você lembra que cheirou subiu o estúdio assim todo? no estúdio. Ai. Aquela coisa assim. Ó. Olha, Roberta, para você cozinhar em Obrigada. casa, arrozear em casa. Ai, Um presente da adorei. Albarusca e com colher de pau, viu? Nossa, beleza. adorei. Muito obrigada, Danilo. Adorei. Muito obrigado pela Obrigado, sua querido. presença. Bons anos Obrigado a eventos. você. Para você também se Prazer. deliciar lá na sua casa, Um prazer. com a colher de pau, com arroz albarusca. E Marcinho, Muito obrigado, professor. muito obrigada, tá? Por todo, pela presença. Obrigado. E se delicie também com nossos arrozes. E mande as receitas pra gente. Com Então é certeza. isso aí, gente. Olha, que pena que encerrou, né? Mas vamos continuar por aí arrozeando com albarusca. Brava! Um abraço. Até a próxima. Brava.